Nós estamos vivendo em dias assim bastante curiosos na nossa sociedade, né? Desde a época lá dos Beatles, né? Do famoso Yellow Submarine, né? A sociedade, não só ocidental, mas do mundo todo, ela cada vez mais tem tido uma relação de proximidade acentuada, né, com todo tipo de substância que tem uso medicamentoso, que tem uso muitas vezes psiquiátrico, mas também, como se diz hoje em dia, o uso chamado às vezes de recreativo, né? Eu fiquei surpreso, eu andei não faz tanto tempo, assim, um pouco antes da pandemia, pela Europa, né? Eu vi diversos países onde isso lá estava sendo apresentado como se fosse uma coisa qualquer, né? Apesar de muitos especialistas falarem dos desdobramentos, dos problemas, né? Algo assim que chama a atenção. E mais recentemente a gente tem ouvido falar dessa coisa que é bastante presente, né, no ambiente religioso mais distante da cristandade, que é uma espécie de elemento teoricamente motivador do sagrado a partir de substâncias que viriam, né, a favorecer isso. Então, por que isso está, né, sendo algo tão assim no radar da sociedade de hoje? A gente precisa falar sobre essa coisa da maconha, do cannabis. Assim, olha, é uma coisa curiosa, né? A presença ou algum nível de uso de cannabis, inclusive medicamentoso, está bastante registrado, né? A gente tem evidências disso na China antiga, na Índia antiga, muito antes do cristianismo, né? E até mesmo no antigo Egito. Tem até um papiro, né, chamado Ebers, aí, que é do século 16 a.C., onde aparece uma administração ali mencionada, administração medicamentosa usando cannabis, certamente em função do uso, por exemplo, da substância por causa da questão de dor, né, e de outros elementos pertinentes aí. E também a gente sabe isso aparece no mundo grego, no mundo romano, então está muito bem documentado. Inclusive, até uma coisa que a gente deve saber, né, a palavra cannabis é uma palavra grega, né, e ela está registrada na língua grega muito antes do cristianismo. A gente tem evidências, pelo menos lá do século IV já antes de Cristo, onde o termo aparece. Então, né, para surpresa de alguns imaginam que talvez esse negócio de marihuana ou cannabis ou maconha, coisa que surgiram, né, aí surgiu nos últimos 40, 50 anos com o mundo ocidental após a Segunda Guerra, mas não é o caso, de fato isso era uma realidade. Então, Suzy, a discussão que você está mencionando, ela surgiu porque foi encontrado num templo, num santuário no sul de Israel, no deserto, né, a localidade chamada Tel Arad. Eu já vou projetar aqui para o pessoal poder ver direitinho onde se achou. E ali foram encontrados assim resíduos de cannabis, inclusive junto com excremento de animal, né, o que levou alguns a sugerir, olha, talvez o pessoal estava usando esse excremento aqui para acender fogo, né? E usar isso como algum tipo de processo que, de alguma maneira, pudesse acender as pessoas de maneira mais ligada ao êxtase, né, religioso. Então, o que está envolvido nisso, a gente vai discutir com calma, mas assim, é claro que, né, em diversos ambientes, a gente mencionou que a história da presença da cannabis na realidade que envolvia também aspectos religiosos, isso está presente, como a gente mencionou, a China antiga, a Índia antiga, a Grécia antiga, o papiro egípcio que a gente mencionou, Roma. Então, no mundo
pagão, essa ideia de você tomar uma poção, né, tomar alguma coisa assim para, de alguma maneira, entrar em sintonia com essa realidade religiosa era muito comum. Inclusive é interessante, você vê que o livro de Gálatas, quando vai mencionar as obras da carne, ele vai usar a palavra lá feitiçaria, né? E pouca gente sabe que o grego, né, o Cláudio vai ficar meio preocupado aqui, o grego diz farmakeia, né, porque nos tempos antigos não se fazia distinção, nós não estávamos sob a égide do iluminismo, né? Então, o que, que acontece? Quando o pessoal olha isso e acha lá resíduos de cannabis em Telarade, Telarade que é uma localidade que já começa a ser mencionada em números, provavelmente conquistada por Josué, né, e a gente tem ruínas lá da época dos reis de Israel. Então, deixa eu tentar aqui apresentar o que aparece aqui para o pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Né? Vamos ver se vocês estão vendo a apresentação aí. Está conseguindo ver bem? Sim. Sim, então olha lá, só para vocês poderem olhar direitinho, tá vendo? Só colocar na função de apresentação mesmo, Sayão. Tá, vamos ver aqui que eu coloquei, mas ele não resolveu funcionar adequadamente. Então, deixa eu tentar um outro mecanismo, e agora acho que vai ficar bom. Tá bom agora, né? Foi. Então, o templo de Tel Arad, pelo menos assim, a localidade é mais antiga, a gente sabe, né, mas o que a gente tem lá, os estudiosos acham que vem do século VIII a.C. Tel Arad, na verdade, é um sítio grande, ficou famoso lá por acharem um modelo de uma casa antiga, de algo perto de 3.000, 2.700 a.C., como é que era uma casa israelita, né? Acharam também alguns pedaços de cerâmica com algumas inscrições, mas esse templo, olha que coisa interessante, santuário, ele está num excelente estado de conservação, confirma aquilo que está muito claro quando você lê a história do Israel antiga, né? Que havia santuários, né? Por isso que se fala tanto da importância do santuário único para adorar o Deus verdadeiro, né? E curioso, o único santo dos santos preservado que já foi encontrado, inclusive é curioso, porque é um santuário sincrético. E aí você pode olhar, né, o que acharam. Esse templo de Tel Arad é um templo que foi feito, né, por uma tendência religiosa de se basear no Templo de Jerusalém, mas com modificações próprias. Só para a gente pensar, por exemplo, vamos supor que, de fato, possa se imaginar que esse elemento de cannabis ali, se isso está misturado com estrume de animal, isso já quebrou tudo quanto é elemento de pureza ritual judaica, né? Jamais seria aceito um negócio desse, né? Então, esse templo, como se diz, ele está fora do padrão. Ele tem, né, essa questão da parte externa aí, do pátio maior, uma área que é chamada área santa, e a área onde estava o Santo dos Santos, que agora vocês vão poder ver melhor, né? A Suzy pôde, né? Eu visitei Tel Arad algumas vezes, a Suzy viu o altar original que está no museu lá de Israel, e vocês podem ver ali que tem duas pedras ali no Santo dos Santos nesse lugar. Então veja bem, Tel Arad é muito longe de Jerusalém, é no deserto. Nós temos um santuário aí que, na verdade, digamos assim, é um santuário meio que rival e sincrético e diferente. E foi exatamente aí, né, não em Jerusalém, isso indica assim que era uma coisa dos sacerdotes de Judá, né, um resíduo que foi encontrado num único lugar e que pode até ter sido usado lá por alguma finalidade religiosa, mas que não tem nada a ver com o culto de Jerusalém. Então, a gente pode ter uma ideia aí, né, do que
aconteceu nesse cenário lá na realidade de Telarat. É interessante, né, você mencionar, porque muita gente, quando ouve falar assim, da Bíblia, imagina que você tem um relato uniforme nas Escrituras, onde tem uma série de mandamentos e orientações e que todo mundo que era do povo de Deus andava no quadrado, né? Mas isso é exatamente falta de ler o que a Bíblia diz. A gente vai ver que havia uma tendência geral para, né, a idolatria e para esse culto sincrético com a questão da fertilidade, né, da terra dos cananeus, né? E então esse templo de certa forma surge como um templo mais ou menos rival, paralelo, né? A gente não tem detalhes sobre isso porque não encontramos documentos para dizer isso. Você falou uma chance grande, como Josias fez uma grande reforma no ano 620, eles até dizem que talvez nessa reforma o templo foi desativado, ou até mesmo, como Ezequias também fez isso um pouco antes, né? Ezequias começa a reinar no ano 715 a.C., então no final do 8º século, começo do 7º, a gente percebe isso. Então, o que a gente começa a perceber? E aí é importante, veja, pessoal, aqui não é mais uma questão da gente defender uma ideia ou ser a favor de uma outra ideia. A questão é que quando você acha resíduo de cannabis num templo longe de Jerusalém, e num templo que não tinha nenhuma conformidade, né, com aquilo que é a referência de fé que vai subsistir na história do reino de Judá e na história de Israel, e aí você, em função desse resquício, tirar conclusões muito acentuadas e definitivas a respeito da religião do Israel antigo é algo absolutamente fora de propósito, né? Então a gente acha que de fato, né, porque o que aconteceu é que ah, no século XX, aí na metade do século XX, uma antropóloga ah, polonesa, né, escreveu, ela era judia polonesa, alguma coisa em que ela sugeriu uma relação disso com as descrições que aparecem a respeito do óleo da unção que aparece no livro de Êxodo. Só que assim, ela era antropóloga, ela não era uma estudiosa do hebraico antigo, nem das línguas semíticas, então ela falou isso, né, e aquilo ficou, assim vamos dizer, registrado na história. E algumas pessoas levantavam essas ideias, né, de vez em quando, e quando isso foi achado, como hoje nós temos uma sociedade, digamos assim, muito, às vezes, motivada a entender, né, os valores possíveis do uso de cannabis, a conexão foi colocado aí que isso tinha a ver com o que a Bíblia nos apresenta. Mas, com certeza, como a gente vê, né, não é que foi achado em Israel, não é que foi achado no reino de Judá, é Arad, que não tem a ver com Jerusalém, e é um templo aí com sua peculiaridade de distanciamento. Mas tem mais coisa aí que a gente precisa falar sobre o assunto. Então, vamos lá, eu vou pedir até a ajuda de vocês aí, o Cláudio, ou mesmo a Suzy, vocês talvez estejam com a NVI aí do lado, ou Almeida 21, ou outra versão, como é que está traduzido o texto de Êxodo, capítulo 30, versículo de número 23. E então vamos olhar, né, o que está sendo dito. O pessoal já está fazendo algumas perguntas aqui, né, Podem sobre... fazer as perguntas, inclusive. Alguém está dizendo que ouviu alguma coisa no YouTube, que os sacerdotes usavam cannabis, outra pessoa está dizendo que tinha relação entre cânhamo e cálamo, né, nas traduções originais. Vamos lá. Como é que está aí o texto de Êxodo 30, verso 23? 23?
Junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática e 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário. Cana aromática. O Cláudio, você está com alguma outra versão aí que... Tô com a NVI também, mas eu pego em segundos aqui. Quer que eu pegue a 21? Não, tudo bem, acho que a 21 deve ter... Bom, se você tiver alguma coisa online diferente aí, vamos aí olhar. Então, pessoal, vamos lá, preste atenção agora, porque o foco aí é linguístico, né? Pergunta até qual seria a finalidade de Deus criar seres humanos aí com um sistema, mas veja, se tudo que a gente pode usar em maior ou menor proporção pode fazer bem ou pode fazer mal, né? Então, assim, se o sujeito usa de maneira medicamentosa por causa de um aspecto específico, alguma coisa ligada a cannabis, né? Isso é uma coisa. Agora, se o indivíduo ele se torna dependente, seja de cannabis, de fumo ou de qualquer outra coisa, é uma outra história. Mas olha lá, eu tenho aqui o melhor léxico, dicionário do hebraico bíblico, o famoso KBL, Köhler Baumgartner Lexicon, a edição alemã e inglesa, publicada na Holanda, pela editora E.J. Brill. E aqui você vai poder acompanhar comigo uma referência ao termo que aparece lá, vou botar bem pertinho da câmera aqui para você poder observar, né? Aqui aparece a expressão knevosen. Knevosen é a expressão do hebraico que é traduzida aqui por cana aromática. Veja. Ou cálamo também. Cálamo. Então, cálamo Almeida aparece está como cálamo. Aqui está, já vou falar do cálamo, de onde é que ele veio, né? Aqui, cana aromática. Na verdade, kne, né, tem a ver com cana, e esse vosen é que tem a ideia de algo, de uma fragrância, de algo suave, de algo aromático, né? E aí, o que aparece aí? Aqui eu tenho uma sequência, o chamado Anchor Bible Dictionary, um dos melhores do mundo, se não o melhor, né? Ele tem 6 volumes, estudiosos do mundo todo. Pessoal, não há nenhuma referência aqui de ninguém, de qualquer coisa ligada a cannabis ou coisa semelhante. Então, quando a gente está falando num nível popular e as pessoas fazem essas conexões, a gente até entende a boa vontade, mas do ponto de vista técnico, linguístico, fazendo as conexões, especialmente a partir de elementos semíticos das antigas traduções, não aparece nada disso. A Suzy mencionou uma coisa interessante aí, né, quando ela comentou, que a palavra cannabis já existia no grego antigo. Há evidências aí, pelo menos, do IV século antes de Cristo. Quando o Antigo Testamento, na cidade de Alexandria, foi traduzido para o grego no ambiente aí, do judaísmo helenizado, eles foram traduzir, a expressão que aparece lá, essa cana aromática, ela está falando dos ingredientes que preparavam o óleo da unção. O que a gente vai ver? Que ninguém traduziu isso por cannabis em lugar nenhum. Nunca foi traduzido. E eles conheciam cannabis. Eles vão usar a palavra grega, que é exatamente o termo que é a origem da nossa palavra cálamo. Né? O grego diz, está no genitivo masculino singular, cálamo eodos, né? Que aparece lá. Daí que vem, cálamo, na verdade, é uma referência a essa cana aromática. Então, assim, evidência técnica e linguística, quer dizer, e olha, essa expressão aparece uma única vez, só aí em Êxodo 30, verso 23. Então preste atenção. Diante do fato de que você tem um único versículo que menciona uma expressão que não há dúvida do ponto de vista técnico-linguístico, que é uma cana aromática, você
tirar a conclusão, não só que os sacerdotes usavam cannabis, e que isso era algo que era pertinente ao culto do judaísmo, da religião de Israel, não faz o mínimo sentido. Né? E tem mais, a gente não tem aqui somente a questão da Septuaginta. Você tem os chamados targums aramaicos, né? Quando o texto bíblico ele é citado e mencionado na tradição judaica, e os targums não traduzem por nada que tenha a ver com cannabis. Mais tarde, a gente vai ver que depois, na tradição talmúdica, há até referência a cannabis, mas não usa a mesma terminologia. Então, o que a gente descobre é que não há condições de fazer essas conexões do ponto de vista acadêmico. Então, se você for pegar, né, os grandes artigos de revistas acadêmicas do mundo que vão falar sobre isso, no máximo uma ou outra, né, tal como aparece lá em alguma revista Tel Aviv, vão dizer que o seguinte, que esse achado nos mostra que é possível que em algum momento, na realidade do Israel antigo, houve algum tipo de uso da cannabis, e a gente não tem nada além disso. Agora, do ponto de vista técnico, acadêmico, linguístico, você não vai encontrar nenhuma ferramenta, nenhum artigo que vai dizer, olha, isso está descoberto. Então, a gente percebe que algumas sugestões de natureza popular que estão, às vezes, sendo multiplicadas, né? Eu percebi isso porque eu vi pessoas me perguntando, disse que ouviu aqui, não sei aonde, né? Às vezes ouviu no Brasil, ouviu no exterior, elas não têm fundamento suficiente, né? Então, não sei se vocês conseguiram olhar aí, né? Ver, eu até dei uma olhada aqui na Elberfelder Bibel, uma tradução alemã boa, recente, né? Também fiz questão de dar uma olhada aqui na famosa Bíblia de Estudo Arqueológico. Estou com a edição original em inglês, né? Já tem em português também, e eles não fazem nenhuma menção a nada disso, o que mostra para a gente que a conclusão de que isso não era uma realidade constante e comum, que não estava presente no culto, certamente é algo fácil de perceber. Mas tem mais coisas ainda para a gente falar sobre isso, porque essa sugestão não faz sentido. Eu sei que vocês dois já visitaram a terra de Israel, deram uma boa caminhada por lá. Vocês, olhando a realidade, o que vocês presenciaram, vocês viram alguma coisa que apontasse a coisa nessa direção? A galera assim desconectada da realidade? Bem ao contrário, né? Bem ligado ao contrário, muito, muito até racional, conversas, né? Argumentos, né? Muito diferente do que... E se fosse essa forma de ter uma interação espiritual, acho que a gente encontraria muito mais canabidiol em resquícios arqueológicos do que a gente encontra, né? Se fosse essa a forma de mesmo que não estruturado biblicamente, mas se fosse realmente historicamente isso, a gente não encontraria um resquício ali em tal local. Seria muito mais, né? Porque o desejo das pessoas de se conectarem com Deus faz parte da história da humanidade, né? Pois é, essa observação do Cláudio, eu acho que ela faz todo sentido. Né? A fé que vemos no Israel antigo não é o Santo Daime. E isso é muito importante, por quê? Porque, vamos lá, no mundo antigo não havia essa percepção de que, olha, nós estamos usando, né, aqui uma substância que faz mal para a saúde, pelo contrário, né? Ou eles viam nessas substâncias algo motivador para o sujeito entrar em êxtase, ou viu como um elemento terapêutico. Então não havia qualquer tipo, vamos dizer assim, de preconceito com qualquer coisa desse tipo. Né? E supondo, né, se de fato
isso fosse um elemento motivador da espiritualidade, a gente ia encontrar, era a plantação, né? A gente ia encontrar a colheita, né? O Levítico ia ter um capítulo a mais. Quando fizeres a colheita na cannabis, reserve tanto para o sacerdote e tal, né? Quem sabe a Ruth teria entrado na época da colheita. Então, a Ruth ia entrar numa outra sintonia. Então, não faz sentido. Então, assim, se houve algum uso, como a gente vê lá, o que talvez tenha sido, né, em algum momento em Telarad, isso é algo absolutamente excepcional, absolutamente fora do padrão. Não há nenhum sinal dessa realidade quando a gente percebe lá. E quando a gente vê a descrição da história de Israel, Suzy mencionou o que aparece em 1 Samuel, capítulo 9, capítulo 10, inclusive até o verbo hebraico lá é diferente, né? A raiz, né, do Navi, né, Nabá, ela entra no Ritpael, fica Ritnavê, né? Quer dizer que eles entram em transe, né? Isso acontece com Saul. Aquela profecia estática não é o elemento predominante, né? E nem podemos imaginar que o elemento apocalíptico também tem qualquer sinal, né? Porque não haveria nenhuma razão para eles. Imagina Ezequiel, filho do homem, ponha-se de pé, né? E pegue o matinho aí do lado, né? Seria essa a expectativa, mas não existe nada disso. Não há um elemento que aparece. O apóstolo João está na ilha de Patmos. A ilha de Patmos não tem nada, né? Não dá, né? E o Império Romano certamente não ajudou, colaborando com qualquer substância para fazer aquilo. E aí, o que a gente vai perceber? Toda a descrição, toda a ritualística que envolve o culto no tabernáculo que se desdobra para o templo é qualquer coisa menos uma espécie de desconexão de êxtase. Pelo contrário, o culto é, olha, você tem que fazer isso e tal, e aparar lá direitinho as velas da menorá e fará isso. Quer dizer, é toda uma regulamentação tão detalhada que se o indivíduo tivesse meio desconectado assim, ele ia queimar o tabernáculo, ele mesmo, ele ia virar uma fumaça, né? Então, é curioso a gente perceber que não é compatível com o tipo de realidade religiosa presente no tipo de culto que havia no Israel antigo. Não há nenhum sinal arqueológico adequado e suficiente para mostrar isso, e pelo contrário, né, até os estudiosos mais críticos dizem que a expressão de fé do Israel antigo ela é uma demitologização do paganismo, né? É um caminho de afastamento, é um surgimento de uma consciência transcendental e ética no sentido de construção de uma sociedade em função dos paradigmas de amar Deus e o próximo. E muito difícil imaginar que os elementos pertinentes para esse tipo de coisa seriam da natureza como algumas pessoas têm sugerido. E eu sei, né? Vocês conhecem, aí até mesmo já viram um pouco de perto, existe em Jerusalém estudiosos judeus religiosos que tentam, né, ir atrás de tudo para recriar, para ver como é que essa realidade está presente. E o pessoal do Instituto do Templo, que tem uma organização religiosa, eles têm o seu próprio jeito de pensar, e aí esse pessoal está lá, né, querendo olhar no detalhe, olhando a Bíblia hebraica, estudando hebraico antigo, olhando todos os detalhes de como, historicamente, os estudiosos, os escribas, os rabinos, os mestres, a tradição talmúdica, a chamada Torá Be'al Pé, aquilo que tem em tudo, desde a Mishnah até os comentários de Rashi, né, e dos seus alunos, e eles nunca perceberam nada disso. Eles nunca fizeram nenhuma substância, né? Eu cheirei, né, a combinação dos elementos que eles têm lá em Jerusalém, né? E aí, quando a gente chega lá, você sente uma coisa compatível com uma cana aromática. Você sente uma coisa que é parecido com a descrição que a gente tem lá.
Agora, esse lance da cannabis realmente é uma viajada, quando se tenta ligá-lo como um elemento comum do templo em Jerusalém e na religião israelita do Antigo Testamento.